Sempre achamos natural acreditar que conhecemos todos os planetas do Sistema Solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 8 esferas, 8 mundos girando ao redor do Sol. Cada um deles já foi até certo ponto estudado, fotografado e sabemos exatamente onde se encontra a qualquer momento. Mas será que isso é mesmo verdade? Olá, pessoal! Pode ser que além da órbita de Netuno, onde a luz do Sol mal passa de um pontinho, algo frio, distante e gigantesco esteja escondido, invisível aos nossos olhos. Alguns cientistas acreditam que naquela região vagueia um enorme e invisível nono planeta, o chamado Planeta 9, cuja gravidade vem deixando marcas no movimento de outros corpos celestes há muitos anos. Seria como uma sombra deslizando pelas bordas do Sistema Solar. Ninguém jamais o viu, mas todos sentem a sua presença. E aí, pessoal, eu sou o Deluca e esse é o nosso canal Pipa. Então, o que seria esse mundo misterioso? Por que será que a humanidade voltou a se lembrar do número 9? E aí, ficou curioso? Então, hora de matar essa curiosidade aqui no nosso canal. Vamos começar. Plutão, o nono planeta perdido. Houve um tempo em que o nosso Sistema Solar tinha sim um nono planeta. Esse planeta recebeu o orgulhoso nome de Plutão, em homenagem ao deus do submundo da mitologia romana antiga. Plutão foi descoberto no ano de 1930. Tudo começou quando o jovem astrônomo americano Clyde Tombaugh avistou em placas fotográficas um pequeno ponto se movendo lentamente entre as estrelas. Assim, a humanidade pôde olhar pela primeira vez além da órbita de Netuno para um abismo que antes se acreditava completamente vazio. A descoberta de Plutão causou um verdadeiro alvoroço. Os livros escolares foram reescritos. Crianças do ensino fundamental decoraram o nome do novo nono planeta e parecia que o Sistema Solar finalmente estava completo. Mas, com o passar do tempo, novas descobertas começaram a surgir. Muito além da órbita de Netuno, dezenas de corpos celestes começaram a ser encontrados, pequenos, cobertos de gelo e tão difusos quanto Plutão. Ficou claro que Plutão não era assim tão especial. Ele era apenas mais um entre os inúmeros corpos celestes que habitam o vasto cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper fica além da órbita de Netuno e é um anel gelado repleto de milhares de pequenos objetos e fragmentos que restaram da formação do Sistema Solar. Foi então que os cientistas levantaram uma questão difícil. Se existem milhares desses objetos, por que apenas Plutão era chamado de planeta? E em 2005, os astrônomos Mike Brown, Chad Trujillo e David Rabinowitz descobriram Eris, um objeto do cinturão de Kuiper com quase o mesmo tamanho de Plutão, mas um pouco mais massivo. No ano seguinte, 2006, a União Astronômica Internacional decidiu tirar de Plutão o título de planeta e rebaixá-lo à categoria de planeta anão. Assim, a humanidade perdeu seu nono planeta e, depois de décadas, percebeu que o Sistema Solar era bem mais complexo do que imaginávamos. O retorno da lenda, a hipótese de um novo mundo. Mas a história não terminou aí. Enquanto alguns astrônomos discutiam sobre o status de Plutão, outros começaram a notar um fenômeno estranho. No limite do Sistema Solar existe um grupo de pequenos corpos gelados no cinturão de Kuiper e, além dele, na região dos chamados objetos transnetunianos, que de forma inesperada seguem órbitas muito parecidas. Esses objetos parecem estar sendo atraídos na mesma direção, como se uma força invisível os estivesse puxando. Seria apenas uma coincidência? No mundo da ciência, coincidências raramente são apenas coincidências. Em 2016, os astrônomos americanos Mike Brown e Konstantin Batygin propuseram uma hipótese ousada. Segundo eles, além da órbita de Netuno, pode estar escondido um corpo celeste de grande massa, tão massivo que seu campo gravitacional controla a órbita de dezenas de objetos distantes, um verdadeiro nono planeta. Os cálculos indicam que esse planeta pode ter de 5 a 10 vezes a massa da Terra e orbitar o Sol a centenas de unidades astronômicas de distância, ou seja, dezenas de vezes mais longe que Netuno. Essa proposta causou um rebuliço. Cientistas e jornalistas voltaram a falar com entusiasmo sobre a possível existência de um nono planeta. Mas agora, não mais um pedacinho de gelo,
e sim um gigante invisível, capaz de mudar completamente a nossa compreensão das fronteiras do Sistema Solar, o nosso lar no universo. A gigante invisível, o retrato do nono planeta. Se o nono planeta realmente existir, ele será sem dúvida o mundo mais enigmático de todo o Sistema Solar. Os cálculos indicam que sua massa pode chegar de 5 a 10 vezes a da Terra, sendo algo como uma versão em miniatura de Netuno. Como cientistas acreditam que ele seja envolto por uma densa atmosfera de hidrogênio, metano e gelo, esse planeta vem sendo chamado de mini Netuno, ou super-Terra. Mas o mais surpreendente é a distância em relação ao Sol. Estima-se que sua órbita seja bastante alongada e inclinada, podendo alcançar entre 400 e 800 unidades astronômicas no ponto mais distante. Só para comparar, Netuno está a apenas 30 unidades astronômicas do Sol. Isso significa que o nono planeta pode estar até 20 vezes mais longe do que aquilo que costumávamos chamar de limite do Sistema Solar. A essa distância, a luz do Sol mal passa de um brilho fraco, como uma fagulha de estrela distante, e um único ano por lá pode durar dezenas de milhares de anos terrestres. Se alguém pousasse nesse planeta, o Sol já não pareceria mais uma esfera brilhante no céu, mas sim um pequeno ponto luminoso, como Vênus visto da Terra. No entanto, existe outro detalhe intrigante. Acredita-se que a órbita desse planeta seja bem diferente dos demais. Além de extremamente alongada, ela também está inclinada em relação ao plano orbital comum. Os 8 planetas conhecidos, incluindo a Terra, orbitam quase no mesmo plano, chamado de plano da eclíptica. Já a órbita do nono planeta, segundo estimativas, está inclinada de 15 a 20 graus em relação a esse plano. Alguns cientistas acreditam que essa inclinação seja vestígio de uma colisão gravitacional ocorrida há muito, mas muito tempo. Talvez naquela época o Sol tenha capturado esse planeta vindo de outro sistema estelar. Essa hipótese retrata o nono planeta não apenas como uma peça perdida do quebra-cabeça, mas como um intruso vindo de um mundo totalmente diferente. Em outras palavras, esse planeta pode carregar vestígios de um sistema estelar completamente distinto, e talvez até sinais de uma forma de vida igualmente diferente. Quem sabe um dia ele já tenha estado na zona habitável de sua estrela original? Lá talvez a luz fosse quente e propícia para o surgimento da vida. O quanto essa vida chegou a evoluir, isso nós não sabemos. Hoje a temperatura por lá provavelmente cai abaixo de 200 graus negativos, e o planeta está coberto por uma crosta de gás congelado e geada de metano. Um mundo dominado pelo frio e pela escuridão. Mas é justamente nesse canto do espaço profundo que pode estar escondida a última peça do quebra-cabeça do Sistema Solar. O mundo com que a humanidade sonha e especula há quase 100 anos. A procura no escuro, na trilha do planeta X. Em 2016, quando Mike Brown e Konstantin Batygin anunciaram que poderia haver um planeta gigante escondido além da órbita de Netuno, começou uma busca séria. Observatórios de ponta ao redor do mundo se juntaram a essa missão. Mas foi o telescópio Subaru, no topo do Mauna Kea, no Havaí, que concentrou as maiores esperanças. Com seu espelho principal gigantesco e uma câmera de altíssima sensibilidade, ele conseguiu varrer o céu noturno com uma precisão sem precedentes. Por vários anos, os cientistas fotografaram incansavelmente a região onde o planeta poderia estar, cobrindo centenas de graus quadrados do céu. Mas não encontraram nada. Nenhum ponto em movimento, nenhuma luz tênue que pudesse indicar um mundo distante. E essa não foi a primeira tentativa. Em 1980, o satélite IRAS detectou algumas misteriosas fontes de radiação infravermelha. Na época, os jornais estamparam manchetes como "A NASA descobriu o planeta X", mas depois se constatou que eram apenas galáxias distantes. Mais tarde, os astrônomos voltaram a investigar os registros dos telescópios WISE e ACARI e novamente capturaram sinais fracos que lembravam o movimento de corpos celestes distantes. No entanto, ao apontar as câmeras mais modernas para aqueles pontos, não havia nada no céu. Talvez tenha sido um erro de observação, ou talvez o planeta simplesmente tenha seguido sua órbita e agora esteja ainda mais distante. Por que será que não conseguimos encontrar esse planeta? Porque ele é longe demais e escuro demais. A essa distância, a luz solar enfraquece bilhões de vezes.
A quantidade de luz refletida por esse nono planeta seria apenas 1/bilionésimo do que a Terra reflete. Mesmo que olhássemos diretamente para sua direção exata, tudo o que veríamos seria o abismo salpicado de estrelas. Se esse planeta estiver agora em seu ponto mais distante da órbita, provavelmente está completamente imerso em uma noite eterna. Os cientistas comparam essa busca a tentar encontrar uma bola de boliche escura a milhares de quilômetros de distância contra o plano de fundo de um oceano à noite. Ainda assim, eles continuam procurando. Porque se esse planeta realmente existir, encontrá-lo seria como espiar além da última cortina do Sistema Solar. O que mudaria com a descoberta? Se o nono planeta realmente existir, sua descoberta será um dos maiores marcos da história da ciência. E não apenas porque ele voltaria a ocupar o nono lugar nos livros didáticos, mas porque isso mudaria por completo nossa compreensão sobre como os planetas se formam e sobre como nosso Sistema Solar surgiu. Primeiro, a existência do nono planeta confirmaria que nos primórdios o Sistema Solar era um lugar instável e violento. Os planetas não nasceram exatamente onde estão hoje. Como bolas de bilhar no céu, eles colidiam e empurravam uns aos outros, mudando de órbita ao longo do tempo. Se o nono planeta foi arremessado para fora pela gravidade de Júpiter ou Saturno, isso significa que nosso universo se formou de uma maneira muito mais caótica e intensa do que imaginávamos. Depois, existe a possibilidade de um nono planeta ser um forasteiro. Se sua órbita for realmente inclinada, isso pode indicar que o Sol o capturou de outro sistema estelar há muito tempo. E se for esse o caso, estaremos diante do primeiro exemplo já registrado de um planeta imigrante, um visitante que carrega as memórias de outro sistema, talvez até de outra forma de vida. Além disso, a descoberta desse planeta mudaria completamente a nossa ideia de fronteira. Aquilo que sempre chamamos de fim do Sistema Solar pode, na verdade, ser apenas uma linha temporária, um ponto de passagem. Pode haver novos mundos escondidos além dela. A descoberta de um único planeta pode ser a chave para desvendar dezenas de outros corpos, desde pequenos planetas gelados ou até a misteriosa nuvem de Oort. A humanidade sempre buscou uma sensação de conclusão. Quando Plutão foi retirado da lista de planetas, sentimos como se a pintura do universo tivesse perdido o toque final. No passado, os navegadores olhavam o horizonte e acreditavam que o fim do mundo era onde o Sol mergulhava no mar. Hoje, ao olharmos para o espaço, estamos cometendo o mesmo erro que eles cometeram. O nono planeta, mesmo no século XXI, nos lembra que o universo ainda é feito de páginas em branco. Talvez esse planeta realmente exista. Imenso, gelado, girando lentamente em sua órbita, onde o Sol é apenas mais uma entre tantas faíscas no céu. Ou talvez ele nem exista. Nesse caso, os indícios que pensávamos ser suas pegadas seriam apenas coincidências, truques de gravidade e luz. Ainda assim, mesmo que ele não exista, esse planeta já nos ofereceu algo valioso. O nono planeta reacendeu em nós aquele sentimento que move a humanidade, a curiosidade. E lá, além da órbita de Netuno, para onde apontam os telescópios que sondam o escuro, pode realmente estar à deriva um mundo invisível. A peça final do quebra-cabeça do Sistema Solar, a nona melodia de uma sinfonia antiga. E se você achou esse vídeo interessante, clique no gostei e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!